Então, a pergunta que não quer calar: como fazer o teu filho gostar de ler? Paula, como eu faço meu filho amar a leitura, sentir prazer pela leitura? É nesse vídeo que eu vou te responder exatamente essa pergunta, dizendo que o processo de amar a leitura é um processo. Então, muitos pais se sentem ansiosos pelo filho amar a leitura, sentir prazer de ler, e nem oferecem o primeiro contato ou um segundo contato com os livros, porque dizem: ah, meu filho não gosta de ler. Será que existe alguma criança que não gosta de ler? Não, não existe. Existem crianças que não sabem ler, não têm contato com os bons livros e não têm o costume de ler. Essas crianças existem, mas não existem as crianças que já nasceram sem gostar de ler, né? Como um dom que fosse apenas para poucos. Isto não existe. Portanto, se tu tens uma criança em casa ou um jovem, é possível sim que tu ensine-os a amar a ler. E como fazer isso? Como ajudar a criança a conquistar esse gosto pela leitura? A primeira coisa que eu tenho a te dizer é que o prazer pela leitura vem como consequência do hábito da leitura. Portanto, a criança que não tem o hábito dificilmente vai se deparar com um livro, fechar o livro e dizer: amei este livro, quero outro. Não há essa espontaneidade da criança de procurar os livros também. Portanto, o primeiro passo para que teu filho goste de ler é que tu o incentives a ler. Sem isso, não será possível que esta criança leia. E para que tu incentive-os a ler, tu deves fazer o seguinte: ler em voz alta. A tua casa deve ter um momento em que vocês se reúnem na sala, na cozinha, na hora do almoço ou do jantar, se vocês se reúnem ali, no quarto antes de dormir, não sei em qual momento, mas a família se reúne para escutar a leitura em voz alta dos pais. A leitura em voz alta é a chave do amor pela leitura. Sempre que tu vês uma família em que tem crianças que leem, é porque os pais leem para elas. Além disso, os pais também leem. Portanto, mais um fator que vai contribuir é o teu exemplo, é o teu modelo. Tu deves ser um modelo de leitor, né? Tu deves estar lendo na frente da criança em alguns momentos para que ela também te tenha como espelho. Se tu só ficas no celular, se tu só ficas no tablet, no computador, e eu entendo, algumas pessoas trabalham, né? Este é o nosso caso, trabalhamos com esses aparelhos. Porém, deve haver um limite dentro de casa para que tu não tornes este exemplo o principal exemplo do teu filho. Então, deves ter os teus momentos também de leitura e juntos vocês podem construir aquele momento, inclusive de leitura em voz baixa, em silêncio. Então, na tua casa deve ter o momento da leitura em voz alta, em que todos se reúnem e os pais leem para os filhos, e também o momento, que é um momento de maior tranquilidade, que eu sugiro à noite, em que vocês se reúnem, cada um pega o seu livrinho individual, senta na sua poltrona e começa a ler. Isso é muito importante. Então, quando tu queres aproximar o teu filho dos livros, sugiro que tu comeces a implementar uma rotina de leitura. Para que tu implementes uma rotina de leitura, tu precisas definir horário, o livro, quanto tempo vocês vão ler. Isso é definir uma rotina de leitura. No início, pode parecer algo muito truncado, pode parecer algo muito estático, pode parecer que tu estás forçando a barra, mas não estás. Toda rotina, ela começa assim. Então, todo bom hábito começa com rotinas e regras mais rígidas, isso é natural. E a partir do momento em que esse hábito vai se solidificando, tu consegues ir flexibilizando algumas coisas. Portanto, estabeleça uma rotina de leitura na tua casa, definindo qual horário, qual livro vocês vão começar, por quanto tempo vocês vão ler e assim por diante. E para que isso aconteça, deves ter uma meta de leitura. Então, um livro por mês, por exemplo, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos por dia, por exemplo. Essa é a chave para que o hábito vá se solidificando e a criança conquiste o prazer pela leitura. Sobre prazer, eu queria chamar a tua atenção para que essa ansiedade não ultrapasse os limites da razoabilidade. Hoje nós vivemos uma sociedade em que a busca pelo prazer é muito intensa. Inclusive, existe um livro muito famoso chamado Dopamina, né? Por que que a nossa sociedade está o tempo todo buscando o prazer? Se tu quiseres que eu traga uma resenha sobre este livro, comenta aqui embaixo, porque é um dos livros que mais tocaram a minha vida. Então,
essa sociedade que está o tempo todo em busca pelo prazer acabou ficando viciada, literalmente, em prazer e só quer fazer aquilo que lhe dá prazer. E nós sabemos que esta não é a nossa realidade, nem deve ser. Nós devemos fazer aquilo que precisamos fazer e que nos leva para o bem. E muitas coisas que nos encaminham para o bem são prazerosas, porém, para que nós possamos descobrir o prazer nessas coisas, nós precisamos trilhar um certo caminho. Então, não te preocupes em dar para o teu filho o tempo todo prazer, prazer, prazer. Isso é prejudicial para o cérebro dele, inclusive, e para ele, emocionalmente. As pessoas precisam entender que o prazer se encontra à medida que nós nos esforçamos em fazer algo que é bom. Portanto, eu não conquisto o prazer e eu não luto pelo prazer a qualquer custo, porque se eu fizer isso, eu me encaminho para coisas ruins, eu me encaminho para as drogas, para a pornografia, para o que quer que seja, né? Ou seja, para que tu conquistes o prazer para o bem, tu precisas praticar coisas boas e coisas boas dão trabalho. Portanto, a conquista do prazer na leitura te dará trabalho e essa não deve ser a primeira meta da tua vida. A primeira meta é estabelecer essa rotina e se comprometer com ela. O prazer virá como consequência. Portanto, o teu filho será capaz, Paula? Um dia o meu filho conseguirá alcançar o prazer pela leitura? É claro que sim, mas essa leitura deverá ser constante na casa, deverá ser uma presença de cultura da família, e assim aquela criança encontrará o prazer pela leitura. E muitas vezes o prazer pela leitura virá de um livro que tu não imaginas, mas que aquela criança se identificou. E quando eu digo isso, eu não digo que tu deves dar qualquer coisa para esta criança, muito pelo contrário, tu deves limitar tudo aquilo que teu filho lê, tu deves escolher. Inclusive, se tu queres que eu faça também um vídeo sobre como escolher bons livros, comenta aqui embaixo para eu saber se faz sentido. Mas o que eu quero dizer é que o prazer pela leitura, para que nós consigamos arrematar aqui tudo que nós falamos, o prazer pela leitura vem do hábito de ler. E o hábito de ler vem dos pais, o hábito de ler vem dessa rotina. Portanto, o prazer pela leitura não será o teu fim último a ler. Então, eu pego aquele livro para ler com meu filho porque eu quero que ele sinta prazer. Não é por isso. Tu vais ler aquele livro porque aquele livro é bom, porque aquele livro tem bons ensinamentos, porque aquela tem uma boa história, que traz uma boa linguagem e que vai enriquecer a vida de vocês com o conhecimento daqueles personagens e daquela narrativa. Então, isso deve ser passado para as crianças. Existem livros que devem ser lidos porque são muito bons. O prazer pela leitura, eu vou te dizer, virá de ler livros bons. É muito difícil tu encontrares um livro ruim que vai te dar prazer pela leitura. Agora, acontece de uma criança que não tem conhecimento ainda do que é bom, achar que um livro ruim é bom. E aí tu deves tomar cuidado. Por fim, o que eu tenho a dizer sobre esse prazer de ler e sobre essa tua conquista, né, de levar para a vida do teu filho, é que no início pode aparecer alguma resistência, mas o prazer de ler vem quando se lê a última página de um livro, muitas vezes. Quando o teu filho percebe que ele foi capaz de cumprir aquela meta, de superar aquele desafio que ele não imaginava ser capaz e ele conseguiu finalizar o livro. Muitos de vocês, a grande maioria, vai viver essa experiência. O primeiro livro, um pouquinho mais longo, sem ilustração, que lhe pareceu desafiador, vai dar um enorme prazer quando ele for finalizado, porque vai dar para aquela criança a sensação de que ela conquistou aquele desafio. E, portanto, o primeiro prazer que ela vai sentir com a leitura é o de cumprir a sua obrigação. Acredite se quiser, o primeiro prazer que uma criança sente com uma experiência dentro da literatura é finalizar um livro, porque é a sensação do dever cumprido que vai lhe trazer aquele prazer. E é um dos melhores prazeres que nós devemos cultivar na vida. É esse prazer do trabalho bem feito. Portanto, como tu vais estabelecer um prazer pela leitura? A primeira coisa delas é não pensando nisso como um fim último, não tendo essa pressa de alcançar esse prazer. Eu não sei quanto tempo vai demorar, talvez na tua casa demore mais do que demorou na minha ou no da vizinha, mas o importante é que tu não desistas nunca e que tu uses as estratégias corretas para alcançar este prazer pela leitura. A mais importante é ler livros adequados, né?
encontrar livros que são adequados para a maturidade, para a faixa etária e que encantem aquela criança, que sejam bons livros. E aqui, neste canal, nós damos sempre dicas de excelentes livros, portanto, não perca nenhum vídeo e vá atrás de ler para o seu filho, de criar essa rotina de leitura, e aos poucos vocês vão conquistando as etapas do prazer pela leitura, até que chegará um dia em que teu filho espontaneamente pegará um livro na estante de casa e começará a ler no sofá e dirá: mãe, eu amo ler. Sim, isso é possível, tu em breves ouvirás isso, mas antes, faz o que eu te disse nesse vídeo e tu conquistarás o que tu queres, o prazer pela leitura do teu filho.